Olá, amante do terror. Existem muitos lugares nesse mundo que você nem imaginaria que existiam, porque a sua mera presença parece coisa de outro mundo, até mesmo ficcional. Até se você as olhasse com os próprios olhos, ainda custaria a acreditar. Um bom exemplo são as 7 maravilhas do mundo, monumentos extraordinários que enchem os olhos de qualquer um que os vê. Porém, existem aqueles que carregam uma história sombria. E não apenas a história, o próprio lugar tem uma aparência tão mórbida quanto a própria história, e mesmo assim, muitos o visitam por conta da curiosidade. Afinal, não é todos os dias que você vê um cemitério subterrâneo cujo já foram enterradas mais de 6 milhões de pessoas. Claro que eu estou falando das catacumbas de Paris. Primeiro, vamos resumir brevemente a história desse lugar. Lá pela metade do século XVIII, as igrejas tinham seus próprios cemitérios e, logicamente, muitas pessoas eram enterradas lá formalmente, como é feito até os dias atuais. Porém, com o passar do tempo, um problema começou a acontecer. A cidade de Paris começou a criar uma densidade populacional cada vez maior, ou seja, cada vez mais pessoas tanto se mudavam para lá quanto nasciam lá. Pode parecer um pensamento meio mórbido, mas quanto mais vida, mais morte. Na medida em que a população ia crescendo, o número de mortos também ia, proporcionalmente. Com o tempo, esses cemitérios das igrejas começaram a lotar, e um cemitério lotar significa que não há mais espaço para colocar os corpos, não tem mais onde cavar, tendo que ter até mesmo covas compartilhadas, e acredite, corpos deixados ao ar livre. Obviamente, quando esses corpos começaram a decompor, várias e várias doenças diferentes começaram a acometer a população que vivia perto desses cemitérios, tipo a hepatite e a febre tifoide. Isso acabou virando um ciclo vicioso, porque quanto mais mortos, mais doenças, e quanto mais doenças, mais mortos. E por causa dessa alta demanda da população, em 1780 o cemitério de Saint-Innocent foi fechado, o que piorava ainda mais a situação, que já estava ruim o suficiente. O governo até mesmo tentou implantar uma regra que proibiria o enterro de corpos, mas claro que tanto a população quanto a igreja foram totalmente contra essa ideia, porque além de não resolver nada na questão da lotação, porque os corpos não iriam parar de se acumular só porque não estão tendo mais enterros, ainda ia contra os princípios sagrados do sepultamento que a igreja defende. Por isso, 5 anos depois, em 9 de novembro de 1785, o Conselho de Estado teve que bolar uma reformula no sistema de cemitérios de Paris e construir novos cemitérios nas áreas mais periféricas. Ok, isso resolveu o problema de onde enterrar novos corpos, mas o que fazer com os que já existiam? Foi aí que surgiu a ideia, vinda de Alexandre Lenoir, chefe da polícia, de colocar todos os corpos e ossos nas antigas pedreiras subterrâneas, utilizadas para extrair mármore e pedra de calcário. Então assim o fizeram. No início, eles simplesmente jogavam os restos mortais pelos túneis, de qualquer jeito, amontoando os ossos um em cima do outro, e com o tempo, isso começou a ficar mais difícil, já que eles os largavam mais pro início dos túneis, e na medida em que os ossos iam se juntando, ficava cada vez mais difícil entrar e sair de lá, e iria chegar um momento em que as entradas iriam ficar bloqueadas por montanhas de ossos. Então, na época do Império Francês, a partir de 1810, um artista francês, Ricard de Thory, teve a ideia de organizar os ossos para que, além de não bloquearem as passagens, ainda deem um ar um pouco menos mórbido para aquele lugar, para que não seja somente um descarte de ossos, e sim uma arte monumental. Dito e feito, os ossos começaram a ser organizados nas paredes da pedreira, com os fêmures e crânios sendo dispostos da maneira que você está vendo agora. E o resto dos ossos foram só jogados atrás dessa parede, o que não é necessariamente um problema, já que só vê quem quiser, já que normalmente ficam fora de vista. Hoje em dia, esse lugar é conhecido como as Catacumbas de Paris, conhecido por carregar os ossos de mais de 6 milhões de pessoas, e se tornou um ponto turístico de lá, onde qualquer um com o ingresso pode visitar o antigo cemitério subterrâneo, que um dia já foi uma pedreira. O passeio dura cerca de 45 minutos, e lá você vai ver o ossuário junto de algumas placas que contam a história do lugar, que foi o que eu contei aqui agora há pouco. Isso tudo a cerca de 20 metros abaixo do solo. E em cima ficam as ruas, os prédios e as casas. Porém, a parte que é aberta ao público é cerca de 1/100º da verdadeira extensão das catacumbas.
Existem certas áreas que são completamente fechadas para visitação, e acredite, tem um bom motivo para isso. Lembra que eu falei que as catacumbas antigamente era uma pedreira? Então, durante vários e vários anos, esses túneis foram sendo escavados para a extração das pedras, e com isso, vários e vários metros foram sendo abertos abaixo do solo de Paris, até que em determinado momento, ela simplesmente foi abandonada. Apesar de ter sido abandonada, ela nunca foi realmente fechada, só inutilizada até o evento da transferência de corpos lá para baixo. O negócio é que, até hoje, esses túneis existem, e apesar de várias entradas para lá terem sido fechadas, ainda assim, existem outras que te possibilitam entrar direto para a área proibida. Agora, qual é o verdadeiro problema de andar por ali? Pelo simples motivo que a chance de você conseguir voltar é bem pequena. Esses túneis da área proibida se estendem por mais de 300 quilômetros, e isso não é necessariamente o pior. O que é perigoso mesmo é o fato de ter esse tamanho, ser no subterrâneo e ainda ser um labirinto. Os túneis aqui não são lineares, eles se interligam, possuem becos sem saída. Então, quem entrar por aqui despreparado vai se perder com toda certeza se for muito longe. Se perder dentro desses túneis é praticamente assinar a sua sentença de morte, porque você não vai sair de lá. Você pode correr, pode gritar, pode espernear, pedir socorro, tentar usar o seu celular. No fim, você vai se ver sozinho, andando perdido por vários lugares que parecem ser iguais, debaixo do solo, por túneis que não parecem ter fim, num cenário aterrorizante. Sua única luz de esperança é a lanterna que você tem na mão, mas se a bateria dela acabar, já era. O lugar não tem um pingo de iluminação, justamente por ser privado de qualquer contato com a luz do sol, ou seja, é um breu. E a menos que você saiba fazer tateamento ou ecolocalização, suas chances de achar uma saída, que já eram baixas, diminuem para quase zero. Tem locais que estão literalmente inundados devido ao acúmulo de umidade, gerando uma água podre de tão suja que com certeza contém um número considerável de doenças. Mas acredite, mesmo que seja proibido, o número de exploradores urbanos, membros de cultos, drogados, mendigos e todo tipo de gente que entra lá é surpreendentemente alto. Já foi feito até mesmo um cinema clandestino em uma das salas, mas quando a polícia foi tentar achar localizando a fonte de energia, a fonte foi cortada e ela só achou um bilhete no chão escrito "Não tente nos encontrar". Existem registros de pessoas que já se perderam lá, o mais antigo e famoso deles sendo Philibert Asper. Em 1793, ele entrou nas catacumbas e se perdeu. Philibert só foi encontrado 11 anos mais tarde, morto. Há quem diga que essa história é uma lenda urbana. De qualquer forma, o certificado de óbito é bem real, assim como uma tumba construída para ele lá embaixo. A epígrafe diz o seguinte: em memória de Philibert Asper, que se perdeu nessas galerias no dia 3 de novembro de 1793. Foi encontrado 11 anos depois e enterrado neste mesmo lugar. Essa tumba realmente existe, mas o público não pode visitá-la justamente por estar nessas partes mais profundas das catacumbas, onde, é claro, é proibido. Mas também existe um caso recente, com gravação e tudo. Uma câmera foi encontrada nos túneis por um explorador urbano. Ela continha uma gravação de um homem desconhecido que resolveu se aventurar, explorando as partes mais profundas das catacumbas. Não se sabe quando ou por quem isso foi gravado, mas ela existe e é verídica. No início da gravação, ele já estava bem longe nas catacumbas, devido à quantidade escassa de grafites nas paredes, o que significa que cada vez menos pessoas resolvem se aventurar a partir daquele ponto. Porém, apesar disso, ele ainda permanece calmo, filmando cada parte, incluindo um buraco na parede com vários ossos jogados a esmo. Mas com o tempo, a respiração dele começa a ficar cada vez mais errática, como se tivesse percebido que algo tinha dado errado. Então, ele começa a correr e correr o mais rápido que pode para cada vez mais para dentro das catacumbas, em puro pânico.
Não sabemos para onde ele está indo. Talvez nem mesmo ele sabia, tendo em vista que provavelmente ele deve ter se perdido, entrado em pânico e saiu correndo à deriva na esperança de achar alguma saída rápido. Um grupo de busca liderado por Francis Fredland foi em busca desse homem, utilizando a gravação para seguir todos os passos que ele tinha tomado até a hora em que ele largou a câmera e saiu correndo no escuro. Eles ficaram lá embaixo por horas a fio, se depararam com tudo o que estava na gravação, mas nem sinal do homem. Acabaram tendo que desistir e não se atreveram a tentar novamente. Até hoje, o paradeiro do homem é desconhecido. Não se sabe se ele conseguiu achar uma saída e está vivendo hoje no anonimato ou se ele acabou perdido num complexo de túneis, sozinho, enlouquecido, sem qualquer fonte de alimento ou hidratação, perecendo na escuridão e nunca tendo o seu corpo encontrado. Pois é, tem lugares desse mundo que nunca devemos entrar se tememos por nossas vidas. E entre eles estão as partes proibidas das catacumbas de Paris.